Olá, turma do sexto ano, vamos para mais uma aula de matemática. Agora vamos falar sobre os múltiplos e divisores de um número natural. Então, lá a gente vai reconhecer os números primos e números compostos. Então, módulo 2, capítulo 4, números primos e números compostos. Então, vamos começar lá na página 113 do Trilhas. Números primos e números compostos. Cada vez mais as pessoas usam a internet para se comunicar, para fazer compra, realizar serviços bancários, entre outras atividades. Para que tudo elas se ocorram sem que as informações pessoais, como senha bancárias, criam nas mãos de pessoas mal intencionadas, um aspecto muito importante deve ser considerado: a segurança digital. Uma das maneiras de manter tais informações em sigilo é por meio de criptografia, técnica que se permite escrever mensagens com códigos secretos, de maneira que apenas quem conhece as chaves de decodificação pode ler a mensagem. Na criação de tais códigos, pode ser utilizado números primos, que, em geral, trazem maior segurança ao código. Mas o que é um número primo? A chave de decodificação é um código de informações que permite a transformação de textos cifrados em texto puro, revelando assim a mensagem oculta. Para responder a uma pergunta, vamos observar o quadro abaixo, onde são apresentados os divisores dos números naturais de 1 a 14. Vamos lá, divisor de 1, deixa eu pegar a setinha aqui. Então, 1 divide por 1, que é 1, não é isso? Divisores de 2 é 1 e 2. Divisores de 3, 1 e 3. Divisores de 4, 1, 2 e 3. Então, aqui já passou de dois números, ó. Divisores de 5, 1 e 5. Divisores de 6, ó, 1, 2, 3 e 6. Então, aqui já passou de dois números também. Divisores de 7, 1 e 7. Divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Divisores de 9, 1, 3 e 9. Divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Então, aqui passou, aqui também passou de 3. Divisores de 11, 1 e 11. Divisores de 12, 1, 2, então aqui passou também, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores de 13, 1 e 13. E divisores de 14, 1, 2, 3, 1, 2, 7 e 14. Então, quem não passou de 1, lembrando, isso aqui, ó, eu vou descartar, tá? Vou só pegar 2 e mais de 2. Então, os que tem 2 eu vou circular. Então, aqui nós temos o 3. Aqui temos o 5. Vou circular esse aqui, né? Que eu coloquei que mais ele é. Aqui o 7. O 11. E o 13. Vamos circular esses aqui. Depois vocês vão entender porque eu circulei. Vamos lá. Note que o 2 tem apenas dois divisores, certo? E o próprio número. Isso ocorre também com os números 3, 5, 7 e 11. Todos esses números têm uma característica que são chamados de primo. Então, gente, o que é um número primo? É todo número que é divisível por ele e por 1. Então, apenas divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Então, o 2 só divide por 1 e por ele. O 3 divide por 1 e por ele. O 5 divide por 1 e por ele. O 7 divide por 1 e por ele. O 11 divide por 1 e por ele, e o 13 divide por 1 e por ele. E assim por diante. Tem mais, tá? Esse aqui só é os números de 1 a 14. Mas tem muito mais números primos por aí. Próximo. Já os números 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14, que tem mais de dois divisores, são chamados de números compostos, certo? Então, pode observar que aqui teve mais de dois. Então, ó, são compostos mais de dois números. Então, por isso que é chamado de números compostos. Então, esse é composto. Esse aqui é composto. Composto, 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 composto e composto. Então, o que são números primos? São aqueles que é divisível por 1 e por 2. E o que são números compostos? É aqueles que tem mais, são divisíveis por mais de dois números, certo? Aí, vamos lá. O número 2, lembra, gente, que o número 2 é o único número par que é primo, certo? O restante dos números pares é tudo composto, ok? O número 1 não é primo nem composto. Por que não é primo? Porque só divide por ele e não tem outra opção, certo? E não é composto porque não divide mais de dois números, ok? Próximo lá.
Números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores naturais, o número 1 e ele mesmo, certinho, é o que eu falei com vocês. E número composto são os números naturais maiores que 1 e tem mais de dois divisores naturais. Então vamos lá, números primos na segurança digital, é aquilo que a gente falou lá no anterior semestre, tá, gente? Que se trata da criptografia, ok? Sobre as senhas bancárias e assim por diante. Então, esse foi o cara que praticamente se trabalhou com isso aí, né? Eratóstenes. Vamos lá, próxima tabela. Vamos determinar, por exemplo, os números primos das sequências de 1 a 60, empregando os crivos de Eratóstenes. Inicialmente escrevemos os números de 1 a 60, então foi escrito uma tabela aí com os números de 1 a 60. Então riscamos o número 1, pois ele não é primo. Então lembra aqui, ó, o número 1 não é primo, está arriscado. E contornamos o número 2, que é o primeiro número par que é primo, certo? E o restante não é. Então tudo que for terminado em 2, vocês vão riscar que não é. Terminado em 4 também é par, você pode riscar. O que termina em 6 também você pode riscar. E o que termina em 8 vocês também podem riscar. E o que termina em 10 também, ou em 0, você também pode riscar, certo? O que sobrou para vocês? A partir daí, o que vocês vão fazer? Lembra? Aí vocês vão analisar. Quais são os divisores de 3? 21 é, não é isso? A 51 também é, né? 51 dividido por 3 vai dar 20, vai dar 17. É. Aqui, ó, o 3 é divisível por 3, mas é por 3 e por 1. Então, esse aqui é um número que eu vou ter que riscar, ó, certo? Então, lembrando, o 51 já riscaria daqui. O 13 deixaria por enquanto. O 33, 3 mais 3 é 6, divide por mais de dois números, que é 1, 3, 11, 33. 43 permanece, 53 ainda deixa aqui. O 5 vamos deixar ele quietinho aqui. O 15 dá para dividir por 3 também, né? Aqui 1 mais 5 é 6. 2 mais 6, 7. 3 mais 5, 15. Esse aqui também é divisível por 5. Então ele divide por mais de um número. Então vou riscar ele também. O 25 também é dividido por 5. Então não divide só por ele. 45 também. Os terminados em 5, gente, a maioria você vai cortar, né? Só menos o 5. Então o único que divide por o primeiro número terminado em 5, que é primo, é somente o 5. O restante não é. Essa é outra regrinha básica que a gente pode lembrar. O 7, 17, 27 divide por 3, ó. Então vou riscar ele. 37, 47 e 57 ainda deixo. Próximo, 9 divide por 3. 19, 29, 39 também divide por 3, porque 9 mais 3 é 12. 49 divide por 7, né? E 59 eu não sei ainda. Então vamos para a próxima tabela. Contornamos, então, os próximos números são chamados, ou que seja, número 3, e riscamos todos os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Aqui nós temos, ó, você pode observar o 33. Então, ó, aqui foi circulado o 11, 31 e o 41, né? Certo? Esses aí praticamente são os números primos. 2 também já tinha sido contornado, 3, 13, 23, 43, 53 também. Lembrando, o 5 também é. O restante, posso cortar aquela regrinha que eu falei. Os do 7, os múltiplos de 7, ó. 7, apenas o 7 que é dividir por 1 e por ele. O 17 também é por 1 e por ele. 37 também, 47 também. Próximo, 19, 29 e 59 são os números primos, certo? Então, contornamos então o próximo número não marcado, ou seja, os números 5, e riscamos todos os múltiplos de 5. Continuamos o processo até que todos os números tenham sido marcados. Então, vocês observam, gente? Descobrir os múltiplos de 3, praticamente o que sobrou para vocês? Sobrou os 5 ainda, né? Alguns 5. No de 5, você sabe que é só o 5 que é primo, o restante tudo é composto, então vocês já riscam eles. E a mesma coisa vale assim por diante. Quando é por 9 também é por 3, então a regra é essa. Então se é por 9 é por 3, então a hora que você fez o de 3 já descobriu a regrinha do 9 lá. Então esses aí são os números primos de 1 a 60, ok? Vamos lá, no caderno futuro é o seguinte, o número natural é primo quando tem exatamente dois divisores distintos, ou seja, o número 1 e o próprio número. O número 1 não é primo, pois não apresenta dois divisores distintos, e o número que tem
mais de 2 divisores é chamado de número composto, é aquilo que eu falei lá. Então, lá no caderno futuro, na página 54/55, vamos verificar e marcar com X o número primo. Então, vamos lá? Já está certinho, né? 23. 2 mais 3 não é par, não é isso? 2 mais 3 é 5, não divide por 3 e não é terminado em 5, então é um número primo. Vamos marcar ele aqui. O 40 é par, né? Então já deixa em branco, já sabe. O 5, ó, o único primo que termina em 5 é o próprio 5, o restante não é, então 35 também não é. 6 mais 1, 7, 61. 61 não é por 3, também não dá por 2, também não dá por 5 e também não vai dar por 7 por nenhum outro número, né? Então vamos marcar ele aqui. E o 75 terminou em 5, então a gente tem dois números aí que é números primos. Então essa foi a aula sobre números primos e compostos, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula.